A partir de hoje, policiais militares do Comando de Policiamento da Área Leste vão receber formação para realizar o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Manaus registrou 2.333 casos novos de tuberculose em 2018, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Censa. Nesta segunda-feira, a pasta começa a edição 2019 da campanha de luta contra a doença aqui na capital. As ações da campanha vão envolver atividade de comunicação, mobilização social e educação em saúde, assim como a busca ativa de pacientes com sintomas de tuberculose, em especial a tosse por 3 semanas ou mais. Indígenas, pessoas em situação de rua, pessoas privadas da liberdade, pessoas que vivem com HIV/AIDS, consideradas como populações vulneráveis com maior risco para o desenvolvimento da doença, também serão foco da campanha, explica o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi. As ações da prefeitura na campanha seguirão até o dia 29 de março, apoiando inclusive a programação do Comitê Estadual de Controle da Tuberculose do Amazonas, que é formado por membros de organizações da sociedade civil e outras instituições governamentais. A Secretaria de Estado de Saúde recebeu ontem mais 6 volumes de carregamento da vacina contra a influenza, a gripe, completando 1 milhão de doses que o Ministério da Saúde garantiu entregar neste fim de semana para antecipar a campanha de vacinação no Amazonas, que terá início na próxima quarta-feira. Manaus foi a primeira cidade a receber parte do carregamento, que será concluído nesta segunda-feira, com a entrega de 233 mil doses restantes. No total, a capital amazonense terá 455.090 vacinas. Entre sábado e amanhã deste domingo também foram enviadas doses de vacina para os municípios de Tefé, 21.319, Itacoatiara, 26.370 e Manacapuru, 24.230. Nesta segunda-feira estão agendados para receber os municípios de Anamã, Anuri, Altazes, Beruri, Carrapiranga, Careiro da Várzea, Iranduba, Itapiranga, Japurá, Manaquiri, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Atumã, Silves, Urucará e Urucurituba. Segundo a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização, Isabel Nascimento, no decorrer da semana, as vacinas devem ser entregues aos demais municípios. A estimativa populacional para a campanha de vacinação contra a influenza no Amazonas é de 1.103.723 pessoas que fazem parte do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde para ser imunizado. A meta é vacinar 90% do público-alvo. A meta da campanha é vacinar 90% do público-alvo e serão 1.535 salas de vacinação em todo o estado. As salas estão localizadas em unidades básicas de saúde da capital e do interior. Aqui na capital, a meta é vacinar 455.083 pessoas. Além das unidades da prefeitura, os centros de atenção integral à criança CAIC, de atenção integral ao idoso CAIM, estarão vacinando na capital para seus públicos específicos. As pessoas devem procurar as unidades mais próximas de suas casas. Polícia. Os acontecimentos do final de semana, as notícias da noite e as primeiras de hoje. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra, um homem de 36 anos foi preso suspeito de agredir covardemente e violentamente a companheira dele. O caso aconteceu no domingo no bairro de São José. A vítima está grávida de 8 meses. Ainda assim, o bandido bateu muito na companheira grávida de 8 meses. Rapaz, o bandido já está atrás das grades. Outra vítima de violência, outra mulher agredida. Uma universitária de 25 anos foi espancada e se lançou no rio para escapar do agressor. O companheiro dela foi quem a acertou. Paulo, ele bateu muito nela. Trata-se, quem bateu na mulher, quem foi o covarde, foi o clínico geral, o médico clínico geral, Gustavo Machado Pereira, de 37 anos. O caso aconteceu na tarde do domingo, quando os dois seguiram para um flutuante no Rio Negro para comemorar o aniversário de um amigo do casal. Lá ele deu um surto de ciúme, colocou a mulher dentro de uma pequena canoa, de uma voadeira e começou a espancá-la. No meio do rio, ela, para não morrer de tanto apanhar,
se jogou na água, se jogou no rio e conseguiu nadar até a margem para escapar da morte, segundo ela. O médico agressor já foi denunciado em um boletim de ocorrência. O nome do clínico geral é o Gustavo Machado Pereira, o médico agressor, o médico que gosta de bater em mulher. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto, um plantão agitado durante o final de semana, 4 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, uma pessoa deu entrada vítima de facadas, um homem deu entrada vítima de arma de fogo e 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física, no pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem deu entrada vítima de uma facada. Ele levou uma facada no abdômen. As primeiras informações dão conta de que os dois estavam discutindo por causa de futebol. Um flamenguista e um vascaíno. O flamenguista foi falar umas verdades. Olha, faz 3 anos que o Vasco não ganha do Flamengo. Aí o vascaíno não acreditou, puxaram no Google, aí viram que é verdade, que o Vasco não ganha do Flamengo já tem 3 anos. Houve um desentendimento e um deu uma facada no outro, que deu entrada no pronto-socorro. No pronto-socorro Platão Araújo. Ainda do Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos e pontapés. Ele veio do bairro Jorge Teixeira e deu entrada, era por volta de 1h da madrugada de domingo, no pronto-socorro Platão Araújo, que além desse homem recebeu mais 4 vítimas de agressão física, uma pessoa vítima de acidente de trânsito e um homem que deu entrada vítima também de violência doméstica. As informações dão conta de que ele apanhou de sua própria companheira. É muito triste a gente ver também um homem que é agredido por sua amada. Elas vão mexer no celular dos maridos e depois acabam vendo o que não querem ver. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, chamou muito atenção no final de semana um crime ocorrido também no Rio Negro. O Roberto Ferreira Amorim, 48 anos, foi vítima de latrocínio. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 bandidos subiram na voadeira da vítima, enforcaram o homem, bateram muito na vítima e o jogaram no rio. O corpo foi jogado no Rio Negro. O bandido covarde, os 2 bandidos que entraram na canoa, bateram na vítima e o jogaram no rio, já foram presos. Numa atitude covarde aí, esses bandidos mataram um pai de família de 48 anos de idade. Tomara que esses bandidos apodreçam na cadeia. O certo mesmo seria fazer com com esses 2 bandidos, o mesmo que ele fez com a vítima, ou seja, a vítima foi jogada no Rio Negro depois de apanhar e apanhar muito. Infelizmente, a gente noticia a morte de mais um pai de família morto na mão de bandidos. Desgraça no interior. Um pastor de 36 anos foi assassinado ao proteger o pai de assaltantes que invadiram a casa da família no município de Manaquiri. A família estava voltando do culto, era noite, quando estavam chegando em casa, viram que o patriarca da família, estava apanhando na mão de bandidos. O filho que estava chegando naquele momento foi tentar protegê-lo e acabou morrendo. Ele foi assassinado com 4 tiros. Os bandidos fugiram em uma rabeta pelo rio. Até o presente momento não foram identificados. A polícia, a Secretaria de Segurança precisa dar uma resposta à família e aos moradores do município de Manaquiri com esse crime bárbaro. Esses bandidos precisam ser identificados e presos. Crueldade.
Paulo Guerra, não se falava em outra coisa também no final de semana, a não ser na crueldade. A criança de 1 ano e 6 meses, uma garota chamada Diana, que foi covardemente espancada pelo padrasto. Ela, depois de sofrer uma série de espancamentos, foi levada ao pronto-socorro Joãozinho. Naquela ocasião que ela estava internada, o pai foi levado à delegacia. O pai não, o padrasto, o bandido, foi levado à delegacia. Lá ele prestou depoimento e foi liberado, é isso aí, depois de espancar, depois de bater, depois de deixar uma criança internada em estado grave, ele foi à delegacia e foi liberado. Logo passando mais 24 horas, onde a criança ficou gravemente ferida, ficou internada, logo depois de completar 24 horas, essa criança infelizmente morreu lá no pronto-socorro Joãozinho. E o padrasto já foi preso em Itacoatiara. Ele não podia nem deixar a cidade, mas ainda assim fugiu para Itacoatiara, mas já foi preso. O bandidão, eu não tenho o nome completo, mas é o Alisson, de 23 anos de idade. Esse crime aconteceu na Cidade Nova, né? Vamos esperar aí que esse vagabundo, que esse bandido, que esse cruel, que esse covarde apodreça na cadeia, ou quem sabe até algo de melhor possa acontecer com ele, como ele partir dessa para pior, que é o que ele merece. Esse bandido, o Alisson, de 23 anos, imaginem, minha gente, batia numa criança. Vocês precisam ver o corpo da criança, bem magrinha, ele espancava, ele bateu até a criança morrer praticamente de tanto apanhar. Aí depois ele foi liberado, só que logo depois que a criança morreu, ele foi apreendido em outra vez, um grande trabalho da polícia que prendeu esse bandido 2 vezes. Foi preciso ele ser preso 2 vezes, a polícia pegar 2 vezes para ele ir para trás das grades. Na primeira, bater na criança, arrebentar uma criança, para quem soltou aí, não merece ser preso, não. Revoltante essa situação da criança. Bebedeira, discussão e morte. Durante uma cachaçada, 2 irmãos se desentenderam. O Messias, de 35 anos, matou seu irmão Jonathan a facadas. O crime aconteceu lá no bairro Braga Mendes. As primeiras informações dão conta de que os 2 irmãos estavam bebendo, se empurraram na cachaça, ficaram embriagados, até que um matou o outro. É o Caim e Abel, lá do Braga Mendes. O Caim, que é o Messias, matou o Jonathan, que é o Abel, de 32 anos de idade. O crime aconteceu, repito, lá no bairro Braga Mendes. Barbaridade e covardia. Um trabalhador, um pai de família, um motorista de aplicativo foi assassinado a tiros após uma tentativa de latrocínio consumado lá na Rua 11, no Conjunto Cidadão, no Conjunto Cidadão 6. A vítima, Paulo Guerra e ouvintes, estava trabalhando quando recebeu uma corrida, possivelmente lá para a Avenida Itaúba, era o que pedia a corrida. Ele foi fazer a corrida e, infelizmente, acabou morrendo no exercício de sua função. É mais um trabalhador que perde a vida na mão de bandidos. No bairro do São Francisco, um homem morreu baleado e 2 ficaram gravemente feridos. O pistoleiro fugiu em uma moto vermelha de placa não identificada. As primeiras informações dão conta de que a vítima não era boa bisca e já tinha várias passagens pela polícia. O crime, segundo as primeiras informações, tem diretamente a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um bandido mirim, um bandido das categorias de base do crime, de 16 anos, matou um homem de 41 anos a facadas. O crime aconteceu no bairro de Educandos. Os 2 iniciaram uma discussão. Logo depois, o bandido de 16 anos armou-se com uma faca e matou a vítima, que era conhecido lá na área como Paulista. Foi uma morte cruel e fria por parte desse bandido de 16 anos de idade.
Um corpo foi encontrado em uma cova rasa no bairro Gilberto Mestrinho, em avançado estado de decomposição. Trata-se de um corpo de um homem que continua no Instituto Médico Legal. Até o presente momento não foi identificado. Morte no município de Careiro Castanho. O senhor Francisco José dos Santos, vigilante, morreu na Praça dos Três Poderes, lá no município do Castanho. As primeiras informações dão conta de que o homem recebeu 4 balaços pelo corpo, ainda foi levado a uma unidade de saúde e acabou morrendo. Muita gente ficou consternada. O homem era um homem bastante conhecido, um homem querido, lá no município do Careiro Castanho, onde foi assassinado em praça pública. Ele morreu lá na Praça dos Três Poderes. Morte no bairro Cidade de Deus. Um rapaz de 24 anos, na madrugada de hoje, já de ontem para hoje, foi assassinado lá no bairro Cidade de Deus. O crime deu-se mais precisamente na Rua Mindu. Não se sabe ainda quem atirou e por que atirou nesse rapaz de 24 anos que até o presente momento não foi identificado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 61 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O domingo foi de clássicos nos estaduais pelo Brasil. O Grêmio bateu o Internacional. Fluminense e Botafogo empataram por 1-1. O Atlético Mineiro derrotou o América Mineiro no fim do jogo. O Atlético Goianiense venceu o Goiás. E Náutico e Santa Cruz não saíram do 0-0. Teve ainda a perda da invencibilidade do Vasco da Gama e a classificação do Corinthians. Placar do jogo de ontem: Copa do Nordeste, Ceará 1, Fortaleza também 1. Campeonato Paulista. Corinthians 1, Oeste 0. Mirassol 1, Botafogo também 1. Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu o Internacional 1-0. Campeonato Mineiro. No fim do jogo, o Atlético Mineiro, já nos descontos, venceu o América por 3-2. Campeonato Amazonense. Vasco Clube 1, Rio Negro também 1. Princesa 1, Penarol 0. Campeonato Paraense. Paysandu 1, Castanhal também 1. Campeonato Carioca. Fluminense 1, Botafogo também 1. Futebol Internacional. Campeonato Inglês, Everton 2, Chelsea 0. Campeonato Espanhol. Betis 1, Barcelona 4. Messi deitou e rolou nesse jogo, fez só 3 gols. Ele é o artilheiro com poucos gols do Campeonato Espanhol, 29 gols. Últimas notícias. O Banco Central vai divulgar hoje o Índice de Atividade Econômica IBCBR de janeiro. O IBCBR funciona como uma prévia do PIB. Em 2018, o índice registrou uma expansão de 1,15% na comparação com 2017. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central inicia amanhã a segunda reunião de 2019 para definir a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,5% ao ano. Na quarta-feira, após a segunda parte da reunião, será anunciada a taxa. Instituições financeiras preveem que a Selic deve permanecer este ano no atual patamar. Em 2020, a expectativa é de aumento da taxa, encerrando o período em 8% ao ano. O Copom reúne-se a cada 45 dias. No primeiro dia da reunião serão feitas apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. No segundo dia, os membros do Copom, formado pela diretoria do Banco Central, analisam as possibilidades e definem a Selic. Sobe para 206 o número de mortes confirmadas no desastre da Vale em Brumadinho. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, 102 pessoas continuam desaparecidas. A barragem da mineradora se rompeu no dia 25 de janeiro. A escola Raul Brasil, palco do massacre que deixou 10 mortos na semana passada, será reaberta hoje apenas para professores e funcionários. Eles vão traçar o planejamento e estruturação de atividade de acolhimento e preparação psicológica dos alunos que poderão voltar ao colégio amanhã. A presença deles não será obrigatória e a direção deve definir nesta semana quando as aulas serão retomadas. 4 feridos no ataque a tiros continuam internados. 1 ano e 10 meses após apreender um celular de Andréia Neves, irmã do deputado federal Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais,
a Polícia Federal ainda não conseguiu acessar os dados do aparelho. Numa última tentativa, o iPhone foi enviado para os Estados Unidos na esperança de que parceiros consigam descobrir a senha capaz de desbloqueá-lo. André foi presa em maio de 2017 na Operação Patmos, acusada de pedir propina a Wesley Batista da JIF no valor de R$2 milhões em benefício de Aécio. Na época da suposta transação, Tucano era senador e presidente nacional do PSDB. Ambos foram denunciados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em abril de 2017. Atualmente, ela responde o processo em liberdade. Caçada há quase 3 anos, a ex-presidente Dilma Rousseff apresentou uma fatura de mais de R$500 milhão em 2018 ao Palácio do Planalto, graças a Lewandowski. O dinheiro pagou viagem de assessores mantidos à sua disposição pelo governo. A petista gastou mais do que a soma de despesas dos ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que também tem direito a esse benefício. As despesas com os servidores que acompanham Dilma consumiram no ano passado R$632.200, sem contar os salários. Desse total, 586.800 foram utilizados no pagamento de diárias e passagens. Houve desembolso de outros 45.400 com manutenção, seguro e combustível para veículos utilizados pela ex-presidente. É uma beleza. Boa parte desses deslocamentos ocorreu em Minas Gerais durante a campanha de Dilma e uma cadeira no Senado nas eleições do ano passado, em que ela foi derrotada. Apesar dos gastos, ela amargou o 4º lugar na disputa e não se elegeu para o cargo. Agora 6h40 em Manaus. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o contador de seu Pupo Ferreira e concedeu novo salvo-conduto ao ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e à sua mulher e ao seu filho. A proibição para novas prisões cautelares também alcança o contador. Disseu Pupo Ferreira foi solto na tarde de ontem, após ordem de Gilmar Mendes na sexta-feira. O contador estava preso desde janeiro pela Operação Integração Desdobramento da Lava Jato. Está marcado para amanhã de hoje os depoimentos dos ex-ministros Antônio Palocci e Nelson Jobim na ação penal aberta contra o ex-presidente Lula, o filho dele, Luiz Cláudio, e 2 empresários nas investigações da Operação Zelotes. A ação envolve suspeitas sobre compra pelo governo federal de caças suecos e sobre a aprovação no Congresso de uma medida provisória que concedeu incentivos fiscais a montadoras. Na próxima quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve decidir se é constitucional para fins penais o compartilhamento de dados da Receita Federal com o Ministério Público sem consulta prévia ao Judiciário. Trata-se de um julgamento com repercussão geral, ou seja, que obrigatoriamente terá que ser seguido por todos os tribunais do país sobre o recurso do Ministério Público contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O relator é o presidente do STF, Dias Toffoli. Agora 6h42 em Manaus. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Felipe Francischini, PSL do Paraná, disse ontem à noite que se o texto que trata da aposentadoria dos militares não atrasar e for entregue à Câmara como previsto no próximo dia 20, a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça deve acontecer na primeira semana de abril. O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, afirmou ontem em Washington que a proposta está pronta e sob análise do ministro da Economia. Ele ainda confirmou para quarta-feira a entrega do texto na Câmara. O presidente Jair Bolsonaro participou na noite de ontem de um jantar promovido pelo embaixador brasileiro em Washington, Sérgio Amaral. 7 ministros participaram do jantar, que teve entre os convidados lideranças conservadoras e jornalistas. Esta foi a primeira agenda do presidente em sua visita oficial aos Estados Unidos. Bolsonaro desembarcou na capital norte-americana na tarde deste domingo. A comitiva brasileira ficará em Washington até amanhã, quando Bolsonaro terá encontro privado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lá na Casa Branca. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vai reestruturar seu gabinete, informou neste domingo a vice-presidente Delcy Rodrigues, após o pior apagão na história do país e em meio de uma forte ofensiva da oposição para tirá-lo do poder. O chefe de Estado socialista solicitou a todo o gabinete executivo pôr seus cargos à disposição aos efeitos de uma reestruturação profunda dos métodos e funcionamento do governo bolivariano para blindar a pátria ante qualquer ameaça, destacou Rodrigues no Twitter. Pelo menos 2 pessoas morreram e 44 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 5,5 graus atingir a ilha de Lombok, no centro da Indonésia,
que já tinha sido atingida no ano passado por uma série de tremores que causaram mais de 500 mortos. Os mortos são 2 turistas malaios que foram arrastados por um deslizamento junto com outras 36 pessoas na cascata Tiukelep, na base do vulcão Rinjani, que domina o nordeste da ilha, segundo informou o porta-voz da Agência de Combate a Desastres Sutopo Purwo Nugroho nesta segunda-feira. A passagem do ciclone Idai deixou 138 mortos em Moçambique e no Zimbábue, anunciou hoje a Federação Internacional da Cruz Vermelha. Beira, a segunda maior cidade moçambicana, e seus arredores ficaram 90% danificados ou destruídos. O alcance dos danos provocados pelo ciclone Idai é enorme e aterrorizante, afirma a FCV em um comunicado. A cidade tem 530 mil habitantes. As caixas pretas do avião que caiu na Etiópia mostram semelhanças claras com o acidente da aeronave na Indonésia. A afirmação foi feita pela ministra dos Transportes etíope ao jornal Wall Street Journal. O Boeing 737 MAX 8, que caiu perto da cidade de Bishoptu, deixando 157 mortos. O governo da Nova Zelândia aceitou nesta segunda-feira os detalhes para iniciar uma reforma da lei de armas para o atentado de Christchurch, que deixou 50 mortos e 50 feridos, e criar uma comissão que avalie a atuação prévia das autoridades. A liberação dos corpos das vítimas para as famílias começou neste domingo e deve terminar até quarta-feira. A primeira-ministra do país, Jacinta Ardern, afirmou que seu gabinete está completamente unido em relação à reforma legal estipulada em princípio e cujo conteúdo será anunciado em um prazo de 10 dias após os ataques de sexta-feira em 2 mesquitas. O chefe da polícia da Nova Zelândia, Mike Bush, confirmou nesta segunda-feira que o atentado contra 2 mesquitas em Christchurch foi cometido por uma só pessoa, o australiano Brandon Tarrant. Pelo menos 32 pessoas morreram e outras 78 ficaram feridas após o descarrilamento de um trem de carga ontem à tarde na província de Kansai Central, na República Democrática do Congo, informaram hoje fontes da polícia local. A maioria dos mortos eram menores de idade que vivem nas ruas, segundo a imprensa local. Às vésperas de completar um ano que a Nicarágua vive cotidianamente com protestos contra o governo do presidente Daniel Ortega, a polícia disparou gás lacrimogêneo contra manifestantes enquanto tentavam participar de um ato. Mais de 100 pessoas foram detidas. O governo do Japão quer identificar quantas crianças estrangeiras que vivem no país estão fora da sala de aula. O Ministério da Educação anunciou que investigará o número de crianças estrangeiras que não estão matriculadas nos colégios. Pela legislação, os cidadãos japoneses são obrigados a cursar o ensino fundamental, que por sua vez é opcional para estrangeiros. Segundo dados do Ministério, aproximadamente 84.700 crianças não japonesas estão matriculadas no ensino fundamental até maio de 2018. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. O Ministério Público encontra indício de que acusado de assassinar Marielle negociava compra de armas com empresas estrangeiras. Folha de São Paulo. Estados Unidos pressionam contra vantagens comerciais que beneficiam o Brasil. O Estado de São Paulo. SESI suspende aulas após aviso de ataque contra alunos em Sorocaba. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Em frente à Casa Branca, 50 manifestantes protestam contra Bolsonaro nos Estados Unidos. Valor econômico. Manifestantes fazem ato contra a decisão do STF que impacta a Operação Lava Jato. Estado de Minas. Justiça obriga Vale a garantir segurança ou evacuar bairros em Itabira. Do Recife, Jornal do Comércio. Eduardo Bolsonaro chama brasileiros ilegais no exterior de vergonha. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ciclone faz mais de 100 mortos em Moçambique e Zimbábue. Porto Alegre, 0 hora. Gilmar Mendes salta contador e dá novo salvo-conduto a ex-governador do Paraná, Beto Richa. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini com noticiário policial. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.